A política, no limite, ela é uma atividade impossível. E o mundo está mostrando isso. Por que o senhor se tornou um ativista político? Isso não é contraditório? Eu creio que é na contradição que nós funcionamos o tempo todo. Todo político é um astuto. O que alimenta a corrupção política é a corrupção do mercado. Todo político é mentiroso? A esquerda que hoje está no poder é a mesma, na essência, que lutou contra a ditadura? O senhor se considera uma pessoa otimista com relação ao mundo? Quem é Valton de Miranda Leitão? Valton de Miranda Leitão, eu posso definir como um socialista convicto e um psicanalista igualmente convicto. Isso significa que não abro mão do inconsciente para explicar as pessoas, nem abro mão da ideia de que só no socialismo é possível reverter a situação trágica do mundo contemporâneo. Como é que foi a sua experiência de viver num colégio interno? Foi uma experiência que eu considero a origem de todo o meu desenvolvimento como pensador, vamos dizer assim, sem falsa modéstia. Porque ali eu aprendi que existia a maldade, a crueldade, mas também existia a abnegação e a generosidade. Ali aprendi que existia a indisciplina, o desregramento, a desmesura, mas também existia o método, a disciplina, a organização. Enfim, aprendi que existia uma coisa, algo que a gente poderia chamar o humano. O humano é essa contradição fundamental. Essa época que o senhor viveu em colégio interno foi uma época também de sofrimento, de muito sofrimento? Foi. Foi uma época de muito sofrimento na medida em que não somente tinha que lidar com a pouca idade, cheguei no colégio em torno de 9 anos de idade, mas também tinha que lidar com vamos dizer, a teologia educacional dos padres maristas e igualmente com os meus conflitos interiores, dividido entre a minha origem, as minhas raízes lá no Campo Maior, em Teresina, no Piauí, e a saudade, a nostalgia de tudo isso, e a necessidade de enfrentar um mundo que se passava num quadrilátero. Um quadrilátero onde tudo o que eu disse antes acontecia, tanto na sua desmesura quanto na sua generosidade, na sua integridade. Então foi nesse lugar que eu plasmei as bases do meu sistema de pensamento e da minha personalidade, que depois foi, vamos dizer assim, burilada, né? Nas sucessivas intervenções que eu comecei a fazer pela psiquiatria e pela sociologia, enfim, pelo mundo do pensamento. A sua vida de criança, antes de ir para a escola, como era? Como eram suas relações com os seus pais? Você tinha uma relação conflituosa com o seu pai? Não. Meu pai era uma pessoa generosa, uma pessoa que eu posso qualificar como, na maioria das vezes, presente nas relações com os filhos, mas meu pai não era um indivíduo que se poderia dizer um homem
forte. Meu pai era mais um homem, vamos dizer, acomodado. O mesmo não se dava com a minha mãe. A minha mãe era mais decidida e firme. Eu creio que isso eu posso voltar um pouco atrás e dizer que acontecia com a minha avó e o meu avô. Aliás, eu tenho um livro que é uma ficção sobre o caminho da minha família lá na cidade de Campo Maior, e o nome é extraído da minha avó, Ana Bárbara. Como foi a sua experiência, Valton, de estudar num colégio religioso? Você que, num determinado momento, passou a ter uma formação marxista. Em que momento houve esse conflito do marxismo com a igreja? Antes de acontecer o conflito entre marxismo e religião, eu já tinha decidido romper com a religião. Aos 17 anos de idade, aproximadamente, e eu me dirigi à igreja ali do Cristo Rei, e fui, a pretexto de fazer uma confissão, conversar com um padre que eu não quero declinar o nome. Mas tive uma conversa dura com ele, e ele não foi nada cortês comigo, né? E eu disse, olha, daqui por diante, rompo definitivamente com qualquer credo, seja de qualquer natureza, qualquer credo religioso. Rompo na sua frente e digo para você que não tenho mais nada a ver com religião, nem com essa, nem com qualquer outra. O homem ficou meio estupefato, né? E dali eu saí realmente. Agora, isso não me impede de ser uma pessoa muito respeitosa, né, com a crença dos outros, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, e mesmo quando jovem, de desrespeitar o que é o credo das outras pessoas. Agora, depois, isso sim, o marxismo foi me tornando uma espécie de batalhador antirreligioso. E hoje eu não me coloco mais nessa posição. Eu me coloco numa posição simplesmente de achar, como Freud, que a religião é um delírio, né? Quer dizer, e de pensar como Durkheim, a mesma coisa, mas um delírio no sentido do inconsciente psicanalítico. Portanto, deve ser respeitado como uma forma de ser do homem. Professor, o senhor diz que a política é uma atividade impossível. O senhor podia explicar essa frase? No limite, ou seja, no limite, quando você tem uma atividade que é motivada por forças inconscientes, que são irracionais, o inconsciente, tanto o inconsciente individual como o inconsciente grupal, coletivo, é irracional. O inconsciente se passa fora do tempo. Nesse inconsciente prevalecem componentes de arrogância e de paranoia, que eu chamo paranoia. Paranoia, na verdade, é uma constante permanência de um temor do inimigo interno. Então, neste consciente, onde a razão não prevalece e que é o impulsionador dos processos políticos, não há como fazer uma conciliação no limite com a racionalidade que a política exige. Ou seja, nós temos momentos de integração, aquilo que o Antônio Gramsci chamava de integração ética, né, da política, né? Momentos em que o indivíduo funciona levando adiante certas tarefas fundamentais que dizem respeito ao bem e à justiça. Mas são momentos. Na verdade, o contínuo da política é paranoico e de constante manifestação de irrupções
de desregramento. Por isso é que todos os pensadores políticos sempre dizem que a ação coercitiva do soberano, do Estado, do governo, é que mantém o sistema jurídico-político em funcionamento. É isso que eu digo, a política, no limite, ela é uma atividade impossível. E o mundo está mostrando isso. Se o senhor diz que a política é uma atividade impossível, se isso é realmente verdade, por que o senhor se tornou um ativista político? Isso não é contraditório? É muito contraditório. E eu creio que é na contradição que nós funcionamos o tempo todo. Na verdade, como ninguém pode deixar de existir, no sentido de que nós lutamos para sobreviver, e não só para sobreviver, mas para dar um sentido às nossas vidas, eu creio que dar um mínimo de sentido significa viver politicamente. E viver politicamente é viver dentro desta contradição, mas sabendo que nós não teremos nunca um mundo equânime, fraterno, capaz de dar à humanidade uma condição de estabilidade. Nunca teremos um mundo estável. A paz perpétua, que um dia foi pensada por Kant, jamais será alcançada. Pelo contrário, o que nós estamos vivendo é um mundo onde o que prevalece é a guerra, a crueldade, portanto, é o trágico. O mundo contemporâneo mostra que a política é impossível, embora os políticos continuem a tentar o possível num contexto que realmente pode se chamar trágico. Todo político é mentiroso? Todo político é mentiroso? Todo político é potencialmente falsificador, como todo homem é potencialmente falsificador. Todo homem é potencialmente um falsificador de si mesmo e também um falsificador em relação aos outros. A política aprimora a astúcia falsificante, no sentido de que o político, na sua atividade continuada, sempre esconde as suas verdadeiras pretensões, mas em função da astúcia para levar adiante os seus objetivos. Todo político é um astuto. Se você pega toda a trajetória de Ulisses na Odisseia, é a trajetória do astuto. Ulisses não era, na verdade, o maior dos guerreiros. Era, de fato, o mais astuto dos guerreiros. Portanto, ele é o líder, ele é, no final, aquele que leva a cabo a travessia até Ítaca, porque ele é o político. As decisões políticas, de acordo com o senhor, elas são extremamente influenciadas pela paranoia das pessoas. O senhor poderia dar um exemplo da história recente em que governantes tenham tomado uma decisão claramente sob influência da dinâmica conspiratória? Bom, o que me vem é o exemplo clássico, um exemplo que já se tornou clássico, né? Do nazismo, né? Quer dizer, que não está muito longe de nós. Se nós examinarmos o nazismo, todas as ações e todos os encaminhamentos que ali foram feitos eram inteiramente paranoicos. Quer dizer, ali havia um constante clima de conspiração paranoica.
Mas isso não é simplesmente um apanágio do nazismo. Se nós examinarmos a política brasileira, nós podemos ver no varguismo, né, uma instalação da paranoia franca com a ditadura Vargas. Na verdade, a instalação da paranoia é um momento culminante, porque ela é o motor do sistema. O sistema é movido pela relação persecutória entre amigo e inimigo. Ou seja, o meu inimigo político é alguém que eu posso viver como adversário simplesmente, ou como uma pessoa que me persegue. No momento em que eu pensar na situação desse tipo de relação como perseguição, eu entro no campo da paranoia. Perseguição e contra-perseguição. Eu entro no campo da paranoia. Quer dizer, se eu penso um determinado adversário político como sendo o meu perseguidor, né, eu estou no campo da paranoia. E isso é muito frequente. Aliás, isso é o habitual, né? Você, de repente, atacar o seu adversário na pessoa dele e não na função ou na atividade política dele. Em menor proporção, existe algum exemplo na nossa política atual desse tipo de paranoia? Na nossa política atual, esse tipo de paranoia foi apresentada muito claramente no governo Collor. E também na época da queda do Jânio Quadros, né? Quer dizer, ou seja, no governo Collor, eu acho que todos os brasileiros se sentiram perseguidos, né? Confiscados, maltratados. E essa paranoia coletiva acabou chegando ao ponto de fazer o impeachment do Collor, né? Então eu creio que isso é um exemplo de paranoia que acaba se instalando a partir de determinados atos de um indivíduo que eu não ouso classificar, porque não o conheço pessoalmente, mas suponho que ele, pelo menos, tem alguns aspectos paranoides na personalidade, ou seja, algumas coisas que são do tipo que vivencia facilmente conspirações e coisas dessa natureza movidas contra ele. A esquerda que hoje está no poder é a mesma, na essência, que lutou contra a ditadura? Eu creio que o poder tem uma capacidade ímpar de destruir a essência do pensamento ideológico e da sua integridade. O poder, né, tem essa capacidade. As acomodações exigidas pelo poder, as alianças exigidas para a sua manutenção, para a sua conservação, acabam por minar a essência da doutrina e da ideologia. De tal maneira que essa situação se repete mundo afora. Um partido que ontem tinha todas as características de uma estrutura, uma organização socialista, de repente secundariza o pensamento socialista e passa a viver pragmaticamente a situação de poder. E isso faz com que, nessa pragmática, o partido se distancie cada vez mais dos seus princípios e definições. Eles vão se desbotando, né, de tal maneira que essa situação se repete, né, todas as vezes que um partido de esquerda, um partido socialista, alcança o poder.
O senhor acredita que os homens, quando assumem o poder, têm um impulso constante no sentido de estabelecer regimes ditatoriais? Não, eu não acredito que seja um homem o mentor, aquele que estabelece a ditadura. A ditadura é estabelecida por um processo dinâmico, histórico, onde um determinado setor, uma determinada classe tem interesse nessa ditadura e um homem é o escolhido, vamos dizer assim, para levar adiante esse processo. Naturalmente, um homem com qualidades específicas, um homem com força de líder, mas não somente com força de líder, mas também com um carisma especial, né? Aquilo que o Maquiavel dizia, né? O indivíduo, o soberano, precisa ser temido, amado, mas nunca odiado. Quer dizer, agora, eu creio que alguns indivíduos têm uma predileção especial pela tirania, né? E esses indivíduos, geralmente, eles se acreditam predestinados, eles têm um pouco de profetismo, né? É muito perigoso. Essas pessoas que têm algo de fantasia, de predestinação e de profetismo, são geralmente pessoas no poder, pessoas muito perigosas. O senhor vê nesses movimentos atuais contra a corrupção uma tendência golpista, como aconteceu em 64 e também na época do Juscelino? Claramente. Não tenho a menor dúvida de que esses movimentos contra a corrupção têm uma base de apoio golpista, né? Até porque todo movimento que se baseia numa uma espécie de apropriação da ética por um setor da vida social, por um setor midiático, né, que se coloca na perspectiva de ser o mais íntegro, isso é, de uma maneira absolutamente histórica, um caminho golpista. O nazismo era um defensor, o nazismo era um defensor absoluto da ética, né? Isso se deu em todos os movimentos de orientação fascista. Todos eram, no começo, basicamente movimentos contra a corrupção. Não é que não se deva combater a corrupção, mas nós sabemos o quanto isso pode ser manipulado, principalmente quando um setor da sociedade se acha no domínio e na propriedade de um conceito, a ética. Além do mais, além disso, há uma outra questão, né? Além dessa questão da apropriação do conceito de ética, é a tendência a querer desmoralizar a vida política, demonizar a vida política, como se os outros setores da sociedade fossem imunes à corrupção. Não há corrupção política sem corrupção correspondente no sistema de mercado. O que alimenta a corrupção política é a corrupção do mercado. O que alimenta o político corrupto de Brasília é o empresário corrupto de São Paulo. Não me venham com essa conversa de dizer que o dono da Rede Globo é um homem probo e todo o resto do Brasil é desonesto, porque tem uma visão política diferente da dele. O que o senhor pensa da crítica radical, o grupo de esquerda que prega o fim de todos os modelos econômicos e políticos existentes?
O que o senhor pensa da crítica radical, o grupo de esquerda que prega o fim de todos os modelos econômicos e políticos existentes? Eu acho que é um pensamento que, embora tenha esta radicalidade, que eu acho que não é só radicalidade, ele chega a um ponto de niilismo, chega a uma visão nihilista do mundo, merece respeito. Merece respeito pelo fato de que estão, pelo menos, denunciando o terror de uma sociedade baseada no lucro, baseada na ganância de ter sempre mais e mais, né? E na incapacidade de solidariedade no sentido econômico, numa sociedade baseada no econômico. Essa sociedade não respeita ambiente, ou seja, ecologia, não respeita a integridade das pessoas de um modo geral, as pessoas que estão abaixo da linha média do convívio social. Quer dizer, essa sociedade que se diz democrática é, na essência, uma sociedade antidemocrática. Por isso eu acho a crítica radical, ela tem essa visão que acaba sendo nihilista. Nihilista porque nós não podemos acreditar que, embora com todos os problemas, nós tenhamos que abandonar a política e o trabalho. E tenhamos que adotar uma cultura de não trabalho, de negação completa de tudo que nós vivemos. E isso acabaria levando a uma espécie de nova prática religiosa no mundo. E eu não acredito que essas formas de religiosidade, mesmo quando elas tomam esse disfarce político, elas possam prosperar. Por que é que o senhor se recusou a participar da guerrilha do Araguaia? Por uma razão bastante simples. Na época, eu avaliei, né, que não havia condições objetivas para a instalação de uma guerrilha no Brasil. Achei que era um romantismo muito mais do que de uma decisão política. Eu sempre tinha criticado a visão guevarista de revolução, porque a achava romântica. E achei que aquela decisão era uma decisão guevarista, do tipo que o Guevara, com todo o respeito que ele merece pela sua personalidade, o Guevara adotara uma postura que, na verdade, tinha um cunho personalístico, um cunho de, vamos dizer, colocar tudo em torno da sua personalidade carismática. Eu achava que isso não tinha sentido. Então, decidi, em várias reuniões, no PCdoB, que eu não participaria daquele processo. O que é que o senhor foi fazer na antiga União Soviética, na época da ditadura? O senhor chegou a ser treinado para a guerrilha? Não. Nunca fui treinado para a guerrilha. Eu fui treinado, isso sim, para ser um quadro intelectual. Né? Isso aí era muito claro. Né? O Partido Comunista, na época, né, me orientava no sentido de fazer com que eu me tornasse um intelectual dentro do partido capaz de assumir determinadas posições. O próprio Prestes chegou a me dizer, em encontros que eu mantive no Rio de Janeiro, me lembro até da localização, embora a gente chegasse lá clandestinamente, Senador Dantas 90. Quer dizer, o Prestes chegou a me dizer que
a pretensão dele é que eu me tornasse presidente da UNE, né, e que pudesse ir adiante como intelectual comunista. O senhor chegou a ser preso na época da ditadura? Cheguei, mas por um tempo muito curto. Nunca fui para a cadeia por um tempo longo, como muitos dos meus companheiros foram, né? Até isso causava um pouco de constrangimento para mim. Mas também, eu não vou dizer que isso não me sentia bem. Quem está solto se sente melhor, evidentemente, né? Mas eu creio que isso se deu em função de influências dos meus parentes generais e coronéis e também, penso eu, que na época a boa informação que os militares deram a meu respeito, esses militares deram, mas também a boa informação que o reitor, o então reitor, fundador da UFC, Martins Filho, deu sobre a minha atuação política. Como foi a fundação do Partido Socialista Brasileiro? Por que o senhor deixou o Partido Comunista para fundar o Partido Socialista? É uma longa passagem, é uma ponte que ocorre no período ditatorial, né? Durante a ditadura, eu me desloco para Porto Alegre para fazer a minha formação como psiquiatra e fazer uma análise pessoal que depois me permitiria continuar a formação como psicanalista. E na volta me integro no SEBRAD, Centro Brasil Democrático, que era um braço do Partido Comunista. Quer dizer, era um braço mais legal do partido, era um braço legal do Partido Comunista. E no SEBRAD, junto com Américo Barreira e outros companheiros, nós desenvolvemos um trabalho, né? No sentido de levar adiante as nossas teses. Antes disso, eu tinha participado da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, que tinha vários participantes, inclusive uma pessoa de São Paulo, outra do Rio Grande do Sul, que eu não recordo bem o nome, aqui do Ceará, vários companheiros participaram da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, não somente gente de esquerda, mas de outros setores. E depois entrei no SEBRAD. E nesse trajeto acabei me desligando do Partido Comunista, porque acabei entrando em contradição com algumas coisas do partido e resolvendo fundar, né, aí pelos idos de 84, ou antes, foi nos anos 80, né, junto com o Roberto Amaral, com o Antônio Wais, com o Jamil Haddad, depois veio o Ronaldo Lessa, aqui de Alagoas, depois entrou no partido o Miguel Arraes, né, e depois eu comecei a ter divergências, né, com o partido. Nessa época eu já estava no partido Eudório Santana, Sérgio Novaes, né, que, aliás, de certo modo, o Sérgio foi trazido para o partido por mim, né, e eu comecei a divergir de algumas orientações partidárias. Por exemplo, uma delas foi encaminhado um pedido no Diretório Nacional para a entrada do Pedro Collor no partido. Imediatamente eu me pus contra, né? Contra esse ingresso do Pedro Collor. Porque se dizia que o Pedro Collor propiciaria ao partido um poder de mídia muito forte. Eu digo, nós não podemos trocar um partido socialista pela entrada de uma pessoa que não tem cabeça nem para lidar com o próprio irmão, né, lá em Maceió.
e isso foi motivo de muitas reuniões aqui, como foi depois, né, quando o Ciro Gomes pretendeu também ingressar no PSB, e eu me pus novamente contra. Disse que era absoluto. O Ciro não entrou na primeira vez no partido, porque nós nos mobilizamos aqui no Ceará. Eu fiz uma mobilização nacional. Não era a pessoa do Ciro, era o fato da estrutura política de onde ele provinha e a natureza política do funcionamento dele. Né? Então, eu fiz uma espécie de convocatória nacional. Liguei para Porto Alegre, liguei para São Paulo, liguei para, inclusive, pedir a ajuda do PT na época. E realmente o PT, eu posso dizer isso agora, o PT me ajudou a impedir que o Ciro entrasse no partido naquela oportunidade, na primeira tentativa que ele fez de entrar no PSB. Quem foi o político nacional do PT que o ajudou a impedir a entrada de Ciro Gomes no PSB? Na primeira oportunidade que o Ciro tentou entrar no partido, nós, no Ceará, nos colocamos contra. E eu, como era o presidente do partido, articulei nacionalmente a barragem, né? A barreira para impedir esse ingresso. Isso, no PT, a pessoa com quem eu contactei e que ajudou nesse sentido foi o José Disseu. E o José Disseu, então, fez com que a mídia nacional passasse a me entrevistar e isso me permitiu mostrar toda a incongruência desse ingresso naquela oportunidade. A nova geração de políticos cearenses que assumiu o poder depois da ditadura é uma versão moderna dos antigos coronéis? A nova geração de políticos cearenses que assumiu o poder depois da ditadura é uma versão moderna dos antigos coronéis? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a forma, muitas vezes autoritária, com que governam, e uma tendência ao apadrinhamento, né, é a herança inconsciente do coronelismo. Quer dizer, eu acho que o tacismo inaugurou uma fase nova vamos dizer, no incipiente capitalismo cearense. Um capitalismo, vamos dizer, mais ágil. Mas junto com ele veio o que nós podemos chamar o coronelismo inconsciente, né? Essa tendência a se colocar numa perspectiva individualista e arrogante, que eu acho que não é uma coisa muito consciente no político, não. Ele faz isso meio levado por um sistema cultural que subjaz na sua mente inconsciente. Como foi que o senhor descobriu que estava perdendo a visão? Como é que o senhor lida com a cegueira? Eu descobri que estava perdendo a visão quando entrei na faculdade de medicina. E aí percebi que não podia mais ver o que estava sendo escrito na lousa, na época, né? No quadro. Né? E daí comecei a procurar meios de entender o que estava se passando. E soube que tinha uma retinose, que isso ia me levar à cegueira. E realmente isso progrediu muito rápido. Eu fui a Belo Horizonte, eu fui a Campinas,
E, inclusive, a minha ida para o exterior teve um pouco o objetivo de examinar essa questão. Quando eu fui a Moscou, na verdade, fui como representante do partido, né, num congresso internacional. Mas também fui examinado por médicos russos, né, por oftalmologistas russos na oportunidade. E comecei a me adaptar à nova situação, né, procurando eu mesmo construir uma lente. Até mostrei num programa com o Ricardo Guilherme, essa lente que eu fiz, que eu construí para mim poder ler alguma coisa. Depois a lente se tornou ineficaz. E depois comprei aparelhos nos Estados Unidos para leitura, aparelhos que faziam um aumento via TV, via vídeo de televisão. Mas depois isso também deixou de funcionar. E agora, atualmente, eu tenho secretárias que eu dito os meus textos e que leem para mim, como também meus filhos. Meus filhos e minha mulher, principalmente, me ajudam muito, né, nessas leituras. Então, eu hoje não tenho dificuldade nenhuma. Eu diria como aquele personagem do Graciliano Ramos. Se houvesse hoje uma possibilidade de voltar a enxergar, eu não queria mais. Quero ficar agora como estou. Sabe da história, né? O cara que nasceu com a vista trocada e o oftalmologista, os olhos nasceram para trás, né? E então, depois de um ano, ele voltou no oftalmologista que tinha feito a cirurgia de reposto no lugar, e o oftalmologista perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele disse: é porque eu quero que você bote meus olhos de novo como eram antes. Aí depois eu sou da mesma ideia. Eu quero continuar cego. Cego da visão. Mas eu acho que isso me proporcionou, inclusive, um aprofundamento na minha própria mente, na compreensão da mente humana. Por que é que um jovem militante da esquerda optou por fazer um curso de medicina e não sociologia, história? Antes disso aí, Rui, eu queria te dizer uma coisa que eu acho o seguinte. Como é que alguém nascido dentro da burguesia, né? Meus avós eram pessoas de posse, né? Por que alguém que nasceu dentro da burguesia resolve romper com esse sistema e denunciá-lo? Eu creio que são os caminhos da vida, né? Veja que eu rompi com a igreja, eu rompi com a minha visão cultural, familiar, né? E isso foi muito complicado, né? Porque na minha família ninguém entendia esse caminho, né? E mantenho essa posição até hoje. Então acho que o que leva um jovem a esse caminho é, primeiro, a rebeldia. É uma rebeldia natural no jovem. Depois, essa rebeldia tem que se transformar em algo consistente. E aí só a compreensão da realidade pode fazer com que essa coerência seja alcançada. Eu creio que isso foi sendo alcançado, né? Hoje, né, retrospectivamente, eu acho que eu segui o caminho que a minha consciência moral e ética determinou. Ou seja, desde pequeno eu me espantava no interior com a estupidez das diferenças sociais. Eu não podia admitir, como eu vi muitas vezes na fazenda dos meus avós, uma pessoa lavando numa bacia os pés de uma outra simplesmente porque aquela outra tinha nascido de uma família, vamos dizer assim, rica. Isso, para mim, era inadmissível, né? Então,
alguma coisa também existia na minha cabeça de que o ser humano precisa ser respeitado na sua dimensão total. Não se pode ter respeito só teórico ou abstrato pela criatura humana, mas respeito objetivo. Qual foi o fato que mais marcou a sua vida? O fato que provavelmente foi mais marcante na minha vida foi quando me foi dada a notícia de que eu ficaria cego. Foi num momento, num consultório de oftalmologista, também não vou dizer o nome, acho que era um grande oftalmologista, mas cometeu essa imprudência. E me disse no consultório dele, olha, você vai ficar cego, desista da faculdade de medicina. E eu voltei muito atordoado para casa. Quando eu cheguei em casa e disse para o meu pai disse, você quer desistir? Eu digo, não. Aí ele disse, pois então, conte comigo. Quer dizer, eu posso dizer que eu devo esse suporte à figura do meu pai, assim, que chegou e disse, conte comigo. E contei com ele, como contei com muita gente. Aliás, uma coisa curiosa, eu não só contei com muita gente, como contei com a solidariedade de professores e colegas. Curioso como o ser humano pode ser generoso em alguns momentos. Quando eu ia fazer prova de microscopia, havia uma espécie de conluio. Você sabe como é a prova de microscopia, né? Você, no microscópio, dizer que tecido é aquele doente ou sadio que está na lâmina. E então havia uma espécie de conluio. O aluno que passava por último chegava e dizia para mim, no microscópio onde você vai ficar, é um fígado. Tem tais e tais características. Eu sentava no microscópio, fazia que olhava e o professor fazia que aceitava. E assim eu fiz o curso todo. O senhor se considera uma pessoa otimista com relação ao mundo? Não. Eu não creio que nós possamos alcançar uma situação de harmonia. Primeiro, não há paz, essa aí, paz no sentido paz que o Kant tinha pensado, de jeito nenhum. Nós estamos na guerra o tempo todo, ou seja, na paranoia. A guerra é um momento paranoico. É guerra por todo lado. Guerra na cidade, guerra internacional, guerra em todos os sentidos, né? Eu penso que não há como ser otimista em relação a isso. Portanto, eu creio que nós estamos rapidamente, ao contrário, caminhando para a barbárie. Nós estamos caminhando para uma destruição ecológica, para uma destruição das relações planetárias, caminhando para a destruição das relações pessoais. Os intercâmbios entre as pessoas são cada vez menos afetivos e mais movidos por interesse arrogante das pessoas, pelo individualismo. Quer dizer, e se destrói o discurso das relações afetivas, das relações capazes de levar a um caminho diferente. Então eu acho que tanto no plano do funcionamento cultural, sociocultural, quanto no plano objetivo das relações internacionais, se está estimulando o surgimento de um indivíduo narcísico, individualista, arrogante, que não considera o outro da sociedade. Portanto, nós estamos caminhando para a barbárie. Eu não estou sozinho nesse pensamento. Às vezes eu pensava que isso era uma coisa da minha visão pessoal, mas quando de repente eu ouço uma conferência de um pensador como Mesaros, que teve aí há uns 6 meses atrás, ele disse a mesma coisa,
usando a vertente da economia política. E na psicanálise, outro dia eu estava lendo um texto de um pensador chamado Joel Biermann, né, do Rio de Janeiro, que diz exatamente a mesma coisa. E, portanto, diz assim, não tem como. Você, nesse caminho aí, o que nós vamos ter é a barbárie. Se tivermos sorte. Professor, muito obrigado. Nada, de nada.